Bom, pessoal, olá para todos e para todas, boa tarde. Eu quero começar essa live agradecendo, fazendo alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui online participando, né, dessa grande possibilidade de conversa, de debate, né, nessa grande arena virtual que são as redes sociais. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Eu quero agradecer também ao CAEF. O CAEF é um coletivo autônomo dos estudantes de filosofia. E também gostaria de agradecer à Biblioteca Brito, que fez esse convite, né, a nós, eu, Ioná, e o professor Muata. Nós somos dois professores de filosofia e nós fomos convidados pelo coletivo autônomo de estudantes de filosofia e pela biblioteca para fomentar esse debate, né, hoje. Hoje é uma data muito especial, hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, então eu acho que isso deixa esse encontro aqui ainda mais especial. Eu me sinto muito honrada de participar desse encontro, de ter sido convidada pelo coletivo, de ter a presença aqui também do meu colega de profissão, o professor Muata. E eu quero apresentar, então, o Muata. O Muata, ele é professor de filosofia, é filósofo, e ele está falando diretamente de Angola, está falando de Luanda. Né? Então, Muata, seja muito bem-vindo, né? Que a gente possa Obrigado. aí construir essa ponte, né? Eu acho que essa é a vocação da filosofia, construir pontes, e eu me sinto muito honrada de construir essa ponte com você. Muito honrado também estou eu. Obrigado pelo convite. E nós, a dinâmica dessa live, pessoal, nós teremos mais ou menos uma hora, né, de debate, e eu quero pedir que vocês participem, né? Para nós, vocês sabem que em filosofia as questões, as perguntas, elas são muito mais importantes do que as respostas. A filosofia, ela é movida por perguntas, por problematizações. Então, por favor, participem, mandem questões, mandem comentários, fiquem à vontade para participar desse debate. Nós teremos mais ou menos uns 25 minutos, entre 20 e 25 minutos no máximo, para falar, né? Vamos aí colocar as nossas falas. E eu vou começar, então. Então, eu sou a Ioná, sou professora de filosofia, eu atuo aqui em São Paulo, tanto na rede privada quanto na rede pública. E quando o Ricardo me convidou para participar dessa live, né, e aí eu vi o título da live, né, que é O que a filosofia tem a dizer acerca do racismo? Né, essa pergunta, eu acho que ela é, assim, uma pergunta fundamental, né? Eu acho que toda pessoa que escolheu a filosofia, né, como objeto de estudo, como profissão, né, sendo professor de filosofia, a gente filosofa o tempo todo, né? Não dá para você. A filosofia não é uma coisa que você escolhe em quais momentos você quer estar com ela ou você quer fazer o uso dela. Então, a gente está o tempo todo problematizando, a gente está o tempo todo questionando, né? A gente está o tempo todo levantando dúvidas. E a minha trajetória, né, intelectual na universidade, ela foi permeada, né, dentro da filosofia por uma série de questões, né, muitas inquietações. E aí, dentro da universidade, eu fui buscando, né, fui buscando aí alguns caminhos e fui buscando desconstruir, né, uma coisa que eu acho que, assim, é fundamental se a gente quer falar de estratégias para combater o racismo e, sobretudo, o racismo estrutural, né, na sociedade brasileira, a gente precisa falar do racismo epistemológico, né? E eu fiz filosofia, graduação em filosofia na Universidade de São Paulo, e quando eu cheguei lá na Universidade de São Paulo, eu vi que era uma filosofia totalmente eurocentrada. E eu acho que isso acontece com a grande maioria hoje aqui no Brasil dos departamentos de filosofia, com algumas exceções, né? E aí eu vou deixar
em suspenso, porque eu não conheço todos os departamentos, mas, enfim, é uma filosofia eurocentrada. Quando você ingressa na graduação em filosofia, o que você vai estudar? Você vai estudar os grandes cânones da filosofia, né? Você vai estudar, basicamente, um pensamento europeu, né? E a gente acaba entrando em contato com isso, né? E isso acaba suscita questões, né? Nossa, mas e outros povos? Outros povos não fizeram filosofia? Mas espera aí, se existe o humano, se existe o homem, existe a necessidade da reflexão, a necessidade do pensamento. Então, todos os povos tiveram essa necessidade. Bom, mas e por que eu só tenho acesso a determinadas cosmologias, né? Por que eu só tenho acesso a um determinado tipo de conhecimento, de produção filosófica produzida na Europa, né? Por que isso? Então, esses questionamentos, eles fizeram parte da minha formação. E aí, dentro da USP, eu fui tentando buscar, né, outras alternativas ali, junto do desenvolvimento da minha graduação. Uma das primeiras matérias que eu fiz fora do curso de filosofia, quando eu entrei na USP, eu fiz uma matéria optativa no departamento de História, chamada História da África. E eu lembro que esse foi um momento muito importante, né, do meu itinerário intelectual, da minha formação acadêmica, porque dentro dessa disciplina História da África, eu tive a possibilidade de entrar em contato com uma bibliografia, com fontes, eu tive a oportunidade de entrar em contato com novas cosmogonias, novas cosmologias. Então, foi um momento muito, muito rico, né, da minha formação intelectual. E que eu acho que eu estava buscando um pouco isso, eu estava buscando desconstruir essa visão eurocentrada da filosofia. E aí, também, no meu segundo momento, eu fui para ciências sociais, né? A gente sabe que a questão do racismo, do preconceito racial, da raça, né, enquanto categoria política, social, ela é tratada, né, pela área das ciências sociais, aí os antropólogos, os sociólogos, né, eles acabam lidando com esse conceito, né, de raça do ponto de vista social, do ponto de vista político. E eu fui fazer uma matéria chamada Sociologia das Relações afro-brasileiras, com o professor Antônio Sérgio Guimarães. Então, esse também foi um momento assim de retirada do véu. Eu entrei em contato com uma bibliografia riquíssima de relações raciais no Brasil, que eu nunca tinha entrado em contato. Foi um momento, assim, eu acho que importantíssimo para a minha formação. E nesse curso de Sociologia das Relações Afro-Brasileiras, pela primeira vez, eu comecei a pensar, e aí eu lembro que o professor Antônio Sérgio ele trouxe esse debate para a aula, que para ciências sociais, raça é uma categoria social e política, né? Que já na biologia, né, a gente sabe, hoje isso é consenso na biologia, que raça não é uma categoria científica, né? Na biologia, os biólogos, eles não defendem, né, a existência dessa categoria do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico. Mas o racismo é um problema, né? O racismo está colocado na nossa sociedade, tá? É a estrutura da sociedade brasileira. Então, eu acho muito interessante esse olhar das ciências humanas e principalmente das ciências sociais, onde a raça ela é uma categoria social, né? Ela é uma categoria política. E isso foi uma de inúmeras descobertas que eu fiz nesse curso com o professor Antônio Sérgio Guimarães. E num outro momento também, eu fui fazer um curso lá no departamento de Ciências Sociais, sobre religiões afro-brasileiras. Eu fiz essa matéria, e aí eu tive aula com o professor Reginaldo Prandi. Foi também um momento importantíssimo. Eu entrei em contato com as religiões de matriz africana. Eu tive contato com uma bibliografia muito extensa,
com o dicionário, né, dos orixás, que, se eu não estou enganada, aí vocês me desculpem, mas inclusive é escrito pelo professor Reginaldo Prandi, e foi um momento também muito importante de problematizar toda essa questão das religiões de matriz africana, de como elas chegaram aqui no Brasil, a questão do sincretismo. Isso também foi um momento muito importante na minha formação. E na filosofia, eu sentia um incômodo, né? E aí, dentro do que eu tinha ali, de toda aquela visão eurocêntrica da filosofia, eu lembro que quando eu estudei as ideias do filósofo Nietzsche, aquelas ideias de crítica à história da filosofia, de crítica de um racionalismo, né, todos aqueles questionamentos que o Nietzsche colocava em relação àqueles cânones da filosofia, eles encontraram eco em mim. É como se o pensamento do Nietzsche, com toda aquela crítica, né, ele fala, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite, porque esse é o projeto dele na filosofia, de destruir os ídolos com pés de barro, né? Porque ele olha para toda a história da filosofia e ele fala, olha, são idealizações, são teorias que falam de um mundo que não está ligado com os nossos sentidos, com as nossas potências, né? Então, todas aquelas ideias do Nietzsche, elas encontraram um eco em mim, né? Justamente porque eu vinha dentro desse processo de questionamento, né? E querendo me ver um pouco ali, dentro de todas aquelas teorias filosóficas, querendo me encontrar um pouco, né? Ver um pouco a minha história, encontrar um pouco da minha identidade. Então, eu acho que o que a filosofia tem a dizer acerca do racismo é que a filosofia precisa trazer práticas antirracistas, né, para dentro de si. E aí eu acho que quando a gente traz o antirracismo para dentro da filosofia, a primeira coisa que a gente precisa questionar, né, e aí é muito estranho isso, né, falar que um filósofo precisa questionar, ou uma filósofa, porque a filosofia ela é movida por questionamentos, né? Se você não questiona, você mata a filosofia. Você tira dela o que ela tem de mais belo, na minha opinião. Então, a gente precisa questionar, né, toda essa visão. A gente, na verdade, eu gosto muito de recorrer ao Francis Fanon quando ele fala de descolonizar o pensamento. Né? A gente precisa descolonizar essa visão de filosofia. E aí, eu acho que o Moata também deve ter passado por isso, aquela aula, assim, de todo o curso introdutório, né, de filosofia, de história da filosofia, as origens da filosofia, né? A gente precisa conversar com os nossos alunos sobre a origem da filosofia. E aí a gente precisa falar de algo que é muito problemático, que é a tese do milagre grego, né? Então, a gente precisa falar para os alunos, e tem ali no material didático, que a filosofia foi inventada pelos gregos, e mais, os gregos, eles eram um povo, os gregos antigos. Os gregos antigos, eles eram um povo sui generis, totalmente excepcional. Eles não tiveram nenhum tipo de influência externa ao criar a filosofia. A filosofia no mundo grego antigo é fruto de um milagre, né? E isso é muito problemático, e assim, logo depois que eu falo sobre o conceito do milagre grego, eu falo para os meus alunos, olha, peraí, isso é questionado, isso está sendo questionado, precisa ser questionado, né? Olha, os gregos, eles tiveram contato com outros povos, né? E aí, eu acho que até fazendo meio que uma releitura, reexaminando a minha prática enquanto filosofia, eu acho que só atacar a tese do milagre grego, isso é insuficiente. É importante, mas se nós queremos trazer práticas antirracistas, né? E aí eu tô trazendo aqui o chamado da Angela Davis, né? Não dá só para ser contra o racismo. A gente precisa ser antirracista, né? E então o professor de filosofia ele não pode ficar simplesmente na crítica ao milagre grego, é muito pouco,
né? Só criticar o milagre grego é a mesma coisa, né? Como se você... Só um minutinho. Eu vou adicionar aqui o meu colega. Então, voltando, é muito pouco só criticar a tese do milagre grego. E aí, o que a gente precisa, né? Eu acho que a gente precisa trazer a ideia de uma filosofia pluriversal, não mais universal. Uma filosofia pluriversal. O que é uma filosofia pluriversal? É você dar... Não sei se o correto seria usar a expressão dar voz, mas você precisa também trazer outras epistemologias. Né? Você precisa desconstruir esse discurso, essa ideologia, né, que eu acredito que a filosofia, quando ela se diz, aquela filosofia feita no mundo grego antigo, quando ela se diz universal, na verdade, hoje eu acredito que isso é mais um recurso ideológico, né, mais um recurso ideológico para se afirmar, enquanto uma epistemologia eurocentrada. Né? Então, eu acredito que mais do que atacar esse tipo de tese, a gente precisa trazer também outras epistemologias, outras ontologias, outras cosmologias. Né? Isso é a concepção pluriversal de filosofia. Né? A gente precisa ter acesso à produção que os outros povos, né, fizeram. E aí, pessoal, eu acho que o professor de filosofia, quando ele traz essa perspectiva pluriversal, eu acho que ele precisa contar para os seus alunos que os gregos aprenderam muito com os egípcios, né, e que existem, sim, autores, pesquisadores, né, a gente tem aí uma bibliografia que eles comprovam que se a gente tivesse que falar do nascimento da filosofia, na verdade, no Egito, né, o norte da África, a filosofia seria muito mais egípcia do que grega. Né? E aí é muito interessante quando a gente começa a estudar um pouco da vida dos filósofos pré-socráticos, lá os primeiros filósofos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, o que a gente vê nos pré-socráticos, em Sócrates e em Platão? Eles foram para o Egito, eles estudaram no Egito. No Egito existiam escolas, que eles chamavam de escolas de mistério, e aqui eu quero citar a fonte, né, uma das fontes principais que eu entrei em contato, né, sobre essa questão do nascimento da filosofia no Egito, no norte da África, é o trabalho da professora Catiuxa Ribeiro, que ela estuda todas essas questões, faz um trabalho maravilhoso, ela é uma filósofa também. Então, o que a gente vê? Que no Egito Antigo, existiam escolas de mistério, que eles chamavam, né, onde você tinha ali toda uma produção filosófica, né, às vezes alguns estudiosos falam, mas esses papiros, eles não tinham um conteúdo, um caráter filosófico, é sabedoria, né? O eurocentrismo tem muito isso. Não, na Índia, na China, não era filosofia, era sabedoria, né? Sendo que o próprio nome filosofia, né? O que é a filosofia? Né? É o amor à sabedoria, a amizade à sabedoria. Né? Então, é interessante como o discurso também vai colocando, né, toda essa questão eurocêntrica. Então, esses filósofos, eles foram para o Egito, eles estudaram, eles aprenderam com os escribas, existia um alto funcionário lá no Egito Antigo, chamado Ptahhotep. E o Ptahhotep, ele é considerado um filósofo pelos seus escritos, né, nos seus pergaminhos, nos seus papiros, e muitos temas que Sócrates tratava, que os pré-socráticos tratavam, Ptahhotep já tinha refletido sobre esses temas. E esses filósofos também, eles teriam aprendido, né, com esses filósofos egípcios. Então, eu acho que é muito importante, né, quando a gente está falando de práticas antirracistas na educação, a gente trazer também, né, trazer isso para a sala de aula. E a ideia não é
desconsiderar a filosofia grega antiga. Não, pelo contrário. Mas a ideia é apresentar também a fonte, né? E falar, olha, no norte da África era desenvolvido o pensamento filosófico. Esses filósofos gregos, eles foram para o Egito, eles estudaram lá, eles trouxeram os seus conhecimentos. E aí a gente também tem um outro capítulo com Aristóteles e com Alexandre o Grande, né? Quando a gente vai dar aula de filosofia e vai falar para os alunos do Aristóteles, né? Nossa, Aristóteles é o pai da economia, é o pai da pedagogia, é o pai da biologia, não, o pai da lógica, enfim, o Aristóteles é o grande sistematizador. Mas é muito interessante quando a gente entra em contato com esse outro tipo de literatura, de fontes, de pesquisas históricas, né, que querem desconstruir essa tese eurocêntrica de que a filosofia teria nascido na Grécia, né, mas não, a filosofia teria nascido no norte da África, no Egito. Esses autores, eles falam que, na verdade, o Aristóteles, ele teve acesso aos escritos que estavam ali na Biblioteca de Alexandria, né? Quando Alexandre o Grande ele conquista Alexandria, Aristóteles tem acesso a todo aquele conhecimento que foi produzido, né? Então, me parece assim que nós, professores de filosofia, a gente precisa, né, trazer outras epistemologias, a gente precisa trazer outras narrativas, e eu acredito que essa proposta de uma filosofia pluriversal só vai enriquecer, né? Só vai enriquecer a filosofia, só vai enriquecer os debates, todas as reflexões. Então, se fala muito, né, quando a gente fala do antirracismo na educação, de uma virada epistemológica antirracista, né, que é fazer aí essas desconstruções, que é trazer esses povos também. É muito trágico, porque é como se, no caso dos egípcios, né, dos povos ali do norte da África, mas eu estou falando de maneira mais específica dos egípcios, é como se eles tivessem sido exilados do ponto de vista epistemológico, né? E isso é algo que precisa ser combatido. E não só com os povos africanos, com os índios, enfim, com todas as populações que foram aí, que estiveram dentro, né, desse processo também de colonização. Né, como, os autores falam de as epistemologias do subglobal, né, se usa muito hoje essa denominação. Bom, caminhando agora para o final da minha fala, para eu passar a palavra para o Moata, eu acho que essa virada epistemológica antirracista ela precisa acontecer. Né? Ela precisa acontecer na filosofia, ela precisa acontecer dentro das escolas, né? Então, eu acho assim, que se a nossa proposta é construir uma sociedade melhor, é viver de fato uma democracia, a gente precisa atacar o racismo, a gente precisa erradicar o racismo da sociedade brasileira. E me parece que dentro desse racismo estrutural, o racismo epistemológico, ele precisa sim ser encarado, né, ser desnudado como um problema, e a gente precisa, qual é a maneira, né, de minar com esse racismo epistemológico? Dando essa virada antirracista, né, trazendo aí novas vozes, né, não silenciando ou simplesmente invisibilizando, né, o outro, né, o pensamento colonizador ele trabalha muito com essa lógica, né, nós europeus, homens brancos e o outro, e os outros, né, o outro, tudo aquilo que é diferente de mim, tudo aquilo que não tem epistemologia, não tem filosofia, não tem pensamento próprio, a gente precisa desconstruir isso. Né? Eu acho que isso é fundamental. Olha, eu também, pensando um pouco nessa questão da filosofia, eu li agora, mais recentemente, já estava lendo há algum tempo, eu li dois filósofos, né, uma mulher negra e um homem negro, que também têm contribuições assim, muito importantes, né, para essa discussão sobre o racismo e formas de enfrentamento do racismo.
Um intelectual negro que eu gostaria de falar aqui para vocês de maneira muito sucinta, por conta do tempo, é o Akili Mbembe. O Akili Mbembe, ele é camaronês, ele é filósofo, ele é professor em Harvard, e agora, ultimamente, nessas duas últimas semanas, eu entrei em contato com duas produções do Mbembe, que é Crítica à Razão Negra, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, né, que quer entender um pouco mais sobre o racismo, quer atender esse chamado, né, de construir uma postura antirracista, né? Eu acho que ler o Mbembe hoje é fundamental, e as ideias do Mbembe, elas casam muito com a realidade brasileira, né? Parece que o Mbembe está escrevendo para o Brasil, quando a gente lê os livros dele. E o outro é o ensaio dele, Necropolítica. E em Mbembe ele vai falar que as sociedades colonizadas, de maneira geral, elas trazem dois traços muito característicos. O primeiro é o racismo epistemológico, e o segundo é a necropolítica. E esse conceito ele é muito interessante, porque o Mbembe, ele leu Foucault, né, ele estudou toda a obra do Foucault, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conceito de biopolítica do Michel Foucault, né, que seria essa administração, quando a política passa a administrar a vida das pessoas, né, fazendo todo um controle, todo um planejamento sobre a vida das pessoas. Ele vai falar, olha, esse conceito do Foucault é importante, mas ele não dá conta para você entender as sociedades colonizadas. Nas sociedades colonizadas, faz mais sentido falar de uma necropolítica, né? Como se ele subvertesse esse conceito. E o que é a necropolítica? É um tipo de planejamento do Estado onde a morte é a forma de gestão da política. Né? Então, a política ela vai começar a lidar com uma questão de quem ela vai deixar morrer e quem a política vai deixar viver. Né? Então, uma coisa interessante que o Mbembe traz nesse conceito de necropolítica é que a necropolítica vai usar o racismo como um dispositivo, né, para decidir quem vai viver e quem vai morrer. Né? Então, é muito interessante esse alinhamento que ele faz entre a questão da necropolítica e o racismo. Bom, o livro Crítica da Razão Negra também traz questões muito importantes. Uma coisa que eu achei muito interessante, em Mbembe fala que o racismo e a raça são dois simulacros que foram inventados, né, pelo homem branco europeu. Né? Na verdade, a raça é um simulacro, porque ela cria todo um estereótipo em relação aos negros. Esse estereótipo ele tá rodeado de medo, né? Esse estereótipo vê o negro como um outro, como uma ameaça, né? E ele fala dessa construção, né? De como a raça, né, acaba sendo um simulacro, e o racismo também. E ele fala que, olha, todo o processo de mudança, de enfrentamento do racismo, vai ter que passar por olhar esse problema de frente. A gente precisa encarar o racismo. Encarar o racismo, começar a discutir sobre isso, pensar estratégias e tudo mais. Eu tenho pensado que na sociedade brasileira, o racismo funciona como um moto contínuo. Por que um moto contínuo? É como se o racismo no Brasil ele fosse um tipo de engrenagem, um motor, onde ele se autoalimenta o tempo todo, onde ele se autoinventa, ele tem uma capacidade de se autoinventar, de se transmutar, ele usa o silenciamento, ele usa a invisibilidade. Né? Hoje, a gente, aqui no Brasil, a gente fala muito dessa questão, né, dos racismos. O racismo recreativo, que é quando o racismo ele se expressa através de brincadeiras, ele usa o humor, né, ele usa e trabalha sempre com estereótipos, o racismo institucional, o racismo estrutural, o racismo sistêmico, o racismo virtual. Então, é como se, na minha concepção, eu penso que o racismo brasileiro é como um moto contínuo, onde ele está o tempo todo se alimentando.
E aí eu quero citar aqui, tem um artigo do professor, o professor da ECA, o Ricardo Alexino, ele escreveu um dos últimos artigos dele, ele fala um pouco dessa questão da comoção, né, que houve no Brasil em relação à morte do George Floyd, que as pessoas elas ficaram muito chocadas. Elas ficaram chocadas, elas se sentiram agredidas, criou-se ali algum tipo de empatia, só que o professor, o Ricardo Alexino, da ECA, da USP aqui de São Paulo, no artigo dele, ele fala que no Brasil, esses crimes envolvendo racismo, toda essa violência, acaba virando uma grande performance midiática, né? Como se fosse uma espuma que as pessoas elas têm toda ali, as pessoas elas falam sobre aquilo e tudo mais, mas daqui a pouco a gente esquece, aquilo se esvai. E as ocorrências, os acontecimentos, o racismo continua ocorrendo. Né? Então, toda semana tem casos de racismo, toda semana. As pessoas ficam indignadas, elas vão para as redes sociais, elas se engajam e as coisas continuam. O moto contínuo continua a gerar energia, continua a se movimentar. Então, a gente precisa falar sobre isso. Para terminar, eu li recentemente o Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira. O Manual Antirracista tá na lista dos livros mais vendidos aqui no Brasil. Isso é para ser comemorado. Né? Eu acho que isso é algo muito importante. E eu recomendo que as pessoas leiam esse manual. Né? Eu acho que é uma leitura útil, utilíssima, e que também toca em pontos importantíssimos, né, para essa questão da discussão acerca do racismo. E a Djamila fala umas coisas muito interessantes lá no Manual Antirracista. Né? Ela fala, olha, você precisa sair um pouco da sua bolha, né? Olha ao redor, né? Começa a perceber, né? Nos lugares que você frequenta, nos lugares que você percorre, quantas pessoas negras você vê nesses lugares? E essas pessoas negras, elas estão desempenhando quais funções? Né? Ou será que na sua empresa, na sua escola, no seu grupo, quando tem pessoas negras? Geralmente acontece aquela ocorrência do negro único, né? O que é o negro único? A Djamila fala. É quando você tem ali uma pessoa negra ali, dentro daquele grupo, você só tem ela. Né? E aí é interessante problematizar isso, porque geralmente quando você tem uma pessoa negra dentro de um espaço onde a maioria das pessoas são brancas, essa pessoa ela sempre vai ser vista como um coletivo. Então, aquela pessoa negra, ela perde a sua individualidade e ela já não é mais ela representa um grupo. Né? Tanto é que ela fica sendo avaliada o tempo todo. E se ela fizer algo ali, cometer alguma falha, é muito comum, né? A gente ouve, olha aí, tá vendo? A gente dá uma chance, olha, tá vendo? E depois as pessoas ficam falando do racismo, né? Aí depois as pessoas falam que elas não têm oportunidade. Eu dei uma chance, tá vendo? Olha o que aconteceu. Né? Então, isso é um tipo de violência também, né? Violência psicológica. Mas eu recomendo, o manual antirracista da Djamila traz questões muito importantes. Pessoal, então eu vou terminar a minha fala para passar a palavra para o colega. E assim, uma democracia efetiva envolve a erradicação, a luta contra o racismo. Né? Senão não é uma democracia efetiva, é só uma democracia formal. Então, muito obrigada. Moata, quero passar a palavra para você agora. A palavra é sua. Consegue me ouvir, Ona? O meu sinal tá agora dando sinais de que, de que não gostou do racismo, não. Eu não sei se consegue me ouvir aí. Dá um sinal para mim. Sim, consigo te ouvir. Dá para ouvir? Pessoal, a gente vai estar com um probleminha de conexão. Daqui a pouco o professor Muata, ele está falando de Luanda, em Angola, está falando de Angola, daqui a pouco vai falar sobre você.
Vou tentar restabelecer. Agora Estou com os sim, problemas de consigo. conexão Fica justamente tranquilo, agora. tudo bem. Pronto, eu vou tentando, se o sinal cair, você pode continuar a sua fala aí para interagir com os que estão nos acompanhando, né? Ok. Portanto, há muitas coisas que você já sublinhou e que me parece exatamente importantíssimos. Mas o que interessa aqui para a nossa reflexão sobre filosofia é exatamente esta possibilidade que a filosofia nos dá de interrogarmos tudo, né? Tentarmos, com base nessas interrogações, encontrar respostas, não no sentido de respostas absolutas, mas respostas instigantes que nos possam permitir fazermos outras interrogações. Portanto, e hoje falar sobre o racismo para o contexto que vivemos, em que já não há dúvida que se tornou uma questão política da modernidade, é falar de um assunto instigante, cada vez mais instigante. E isso nos deve remeter a uma reflexão, uma autorreflexão, digo melhor, mas no sentido de, naquele sentido socrático, né? Pois, independentemente de sermos negros ou não, uma vez que ela é uma questão que afeta a humanidade toda, é preciso então nos preocuparmos, porque se nós não olharmos no racismo como uma questão séria a ser resolvida já, nós podemos aos poucos contribuir para a perda da humanidade, do sentido da humanidade, porque o racismo traz consigo elementos que, no fundo, acabam negando este senso de humanidade ou a humanidade que existe no outro. E, portanto, qualquer caminho que se for fazer para se dar uma resposta a isso, deve nos permitir olhar para aquilo que é o percurso histórico da humanidade. Portanto, não podemos também aqui nos dar o luxo de questionarmos, de refletirmos sobre. Bom, pessoal, então, como vocês já sabem, né, que existem aí alguns problemas de conexão com o professor Muata, a gente fica aí aguardando ele retornar à live e eu peço que vocês enviem as suas questões. Eu vou tentar a conexão de novo, acho que ele conseguiu voltar. Olá, Muata. Tá. Pode Oi, tudo prosseguir. bem. Então, não podemos fazer uma reflexão, um exercício sobre o racismo, refletir sobre o racismo, na verdade, se nós não considerarmos aquilo que a história nos diz. Portanto, o racismo é uma questão histórica, e já apontou muito bem a professora Iona, é uma questão histórica, tanto mais é que nós encontramos isso nas literaturas e em muitos casos de autores que para o nosso curso de filosofia, ou cursos ligados à humanidade, às ciências sociais, são autores de leitura obrigatória, por exemplo, falo de Kant, falo de Hegel, falo, por exemplo, do próprio Aristóteles e Platão, por exemplo. E, portanto, esses dados históricos, né, que foram acontecendo, continuam acontecendo até hoje, devem ser a base da reflexão do nosso racismo. Portanto, e esta base nos deve remeter a várias outras questões fundamentais. Ou seja, sobretudo quando nos deparamos com aquelas situações em que uma pessoa que no seu dia a dia o comportamento demonstra ser racista, mas ainda se quer negar que não há racismo no Brasil, por exemplo, não há racismo na Inglaterra, não há racismo nos Estados Unidos. Mas então, o que é, se não é racismo? Portanto, só o facto mesmo de existir estas concepções de pessoas que se dizem não ser racistas, mas que o seu comportamento demonstra algum peso racista, deve nos preocupar. E é aqui onde está a questão do racismo sistêmico. É aqui onde está a questão do racismo epistemológico. É aqui onde está a questão do racismo, digamos, institucional. Portanto, a questão, quando é assim percebida,
ela não é só, como a professora Iona disse, não é só uma questão vaga, mas uma questão com uma categoria social, é uma questão com uma categoria política também. E, portanto, como dizia, trata-se de uma questão histórica. E a mesma história faz a questão de nos trazer estes dados, que são extremamente fundamentais, sobretudo quando a filosofia entra para problematizar no sentido de apresentar elementos que a história nos apresenta, que a história da humanidade apresenta, para que ela possa ser na escola, na igreja, na família, sobretudo, porque os grandes preconceitos racistas começam nas famílias. Quando o seu familiar começa a negar a não existência do racismo, a pessoa sai de casa para fora e já se depara com esta situação e começa a tornar um pouquinho mais complicado. Então, dizia, a história é fundamental. E por que a história é fundamental? Eu pego nesses elementos para trazer aqui algum dado muito importante para não percebermos o racismo de forma vaga, como os outros percebem. É fundamental porque, vejamos lá, na antiguidade grega, por exemplo, encontrávamos pensadores, como eu já disse, o povo Platão, na sua República, chegou a dizer, a definir o estado ideal como aquele estado em que o melhor só se relaciona com o melhor. Aquele estado em que ele até usa aqui uma linguagem, digamos, metafórica, de que o bronze não se pode misturar com o ouro, ou o ouro não se pode misturar com o bronze. Portanto, quem é este bronze? Quem é este não melhor para fazer parte do estado ideal de Platão? É exatamente aqueles que eles consideravam ser os escravos, os bárbaros e tantos outros. Portanto, estas literaturas todas fazem-nos entender que a questão do racismo não é uma questão recente. Só que, embora os moldes com que eles acontecem possam ser diferentes, mas o peso histórico está aí, é histórico, está aí. Portanto, o que nós podemos aqui, temos que fazer exatamente como professores, como educadores, é não descurarmos deste facto histórico. Porque aqui uma questão, se nós não nos preocuparmos com isso, estaremos a dar a vantagem, a visão eurocêntrica, porque tudo começa por aí, né? Porque próprio Hegel chegou a afirmar que o homem negro não raciocina, o homem negro é movido pelas emoções, a única raça. Vamos dar mais um tempinho aí para o professor restabelecer a sua conexão. Né? Ele tem alguns problemas aí de instabilidade, né, com o sinal da internet. Eu peço que vocês mandem perguntas, pessoal. Vocês participem, fiquem à vontade. Eu vou restabelecer aqui a conexão com o professor. A única raça que refletia era exatamente a raça branca. Portanto, e o racismo, ao longo da história, foi tomando as suas características naquela época e assumia uma característica que se dizia, digamos, resumia-se no trabalho escravo, resumia-se digamos, na desconsideração da humanidade do homem preto. Portanto, o homem preto era sempre o sujeito inferior, a raça branca era a raça superior e poderia dominar, poderia xingar, poderia até apoderar-se da vida negra. Portanto, a partir desses dados históricos, se nós formos fazer um questionamento sério, e do ponto de vista comparativo, e nos questionarmos o que é que mudou, digamos, 1000 séculos depois ou 2000 anos depois. Claro, os moldes, como o racismo tem sido, digamos, interpretado, pode até mudar de alguma forma, mas a questão aqui é como nós ordinariamente interpretamos isso. Tanto é que na nossa época não é por acaso que o racismo se tornou um assunto de bandeira. O racismo se tornou uma questão política. O racismo se tornou o centro de todos os debates.
não é para dizer que ela existe só, mas ao ponto de mostrar ao outro lado de que é preciso acabar com isso. Porque negar a humanidade do outro significa dizer que a minha alteridade do ponto de vista antropológico, e a própria antropologia, a antropologia filosófica diz isso, negar a humanidade do outro significa dizer que a minha alteridade só pode ser com o semelhante. E o racista, e essas são concepções racistas, tanto com características sociais, com características culturais, com características étnicas, que acabam tornando o espaço do homem negro inferiorizado, ou seja, dominado, controlado, que acabam ditando regras de vida, acabam ditando quem vive, quem não deve viver, e como a professora Iona já disse, é a tal situação da necropolítica. Portanto, é um debate que deve se tornar cada vez mais significante, não só nos grupos restritos, como estes, mas deve ser disseminado nas escolas, como já disse, nas famílias e nos grupos onde as pessoas partilham. Há um dado muito importante de um autor que, se calhar, a professora Iona conhece melhor. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em 2014, na Marcha da Consciência Negra em São Paulo, quando estive em São Paulo, que é o professor Kabengela Munanga, lá da USP também. Há um livro interessante dele com o título Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Um livro muito interessante que eu gostaria que os meus colegas do Brasil que ainda não leram isso, que fizessem o esforço de encontrar este livro, não sei se ainda existe. Kabengela mostra de forma clara como os autores europeus, sobretudo aqueles que nas nossas no nosso dia a dia se apresentam como autores são nos apresentados, fruto de uma cultura eurocêntrica que encontramos nas academias, e nós não podemos negar isso. Toda a herança acadêmica que nós temos, ou quase 99%, é uma herança eurocêntrica, e Kabengela apresenta como é que os autores europeus tratam da questão do racismo. E eu passo aqui a ler uma citação do seu livro, dizendo assim: na vasta reflexão dos filósofos das luzes, sobretudo a diferença racial e sobre o alheio, o mestiço é sempre tratado como um ser ambivalente, visto ora como o mesmo, ora como um outro. Portanto, além do mais, a mestiçagem vai servir de pretexto para a discussão sobre a unidade da espécie humana. Portanto, aqui caímos naquela falsa ideia dos que defendem a não existência do racismo, de que, claro, apesar de ser um comentário, digamos, fútil, insignificante, eu ouvi várias vezes quando estava no Brasil, o Brasil não é uma nação racista, até porque ela é uma sociedade multicultural. Tanto, por quê? Porque partem desse princípio, e como disse muito bem o professor Kabengela, partem desse princípio de confundir o que é cultural e o que o define a pessoa, o ser da pessoa. Portanto, nota-se que a discussão da raça para esse contexto é inútil, segundo alguns autores, digamos, que defendem a não existência do racismo. Porque para eles não se pode discutir o racismo quando existe apenas uma raça. Não se pode discutir o racismo quando existe gente que, por natureza, podem ser dominados. Portanto, não se pode discutir no contexto brasileiro, por exemplo, que eu conheço alguma coisa sobre isso, não se pode discutir o racismo no Brasil quando a população brasileira ou a sociedade brasileira é multicultural. Será que o cerne da questão está no multiculturalismo ou está na forma como entendemos a humanidade que está no negro? Será que a questão do racismo se resume pelo facto de um mestiço casar com uma loira? Se quando o que está em questão é a forma como o negro, o mestiço, perde a oportunidade no seio na sociedade brasileira? Portanto, estas e tantas outras concepções históricas, trago essa questão histórica por quê? Porque é fundamental. Porque muitas das vezes
as pessoas dão-se ao luxo de falar sobre o racismo quando não querem ouvir o que é que a história registrou sobre isso. Porque para existir esse debate sobre o racismo, sobre a sua existência ou não, é porque houve um processo histórico que, ao longo dos tempos, foi tido como inútil, como insignificante. Foi tido inútil como insignificante. Portanto, não é por acaso que nós nos deparamos com autores que acabam afirmando de que os negros na África não possuem, por natureza, nenhum sentimento, senão aquele sentimento que os torna ridículo, ok? E várias outras afirmações, por exemplo, David Hume, que chegou a desafiar que alguém mostrasse, se conhecesse algum negro valente, algum negro que refletisse. Portanto, esta forma de pensar foi fatal para o continente africano. E aqui é onde está o nosso maior problema. Essa forma eurocêntrica de pensar foi fatal para o continente africano. E, sobretudo, para os seus filhos que, ao longo da história, foram espalhados pelo mundo afora. Que o Brasil não é um caso isolado. Como é o caso do Brasil, que as estatísticas da supremacia negra no Brasil ainda continuam sendo contrariadas pelos constantes abusos contra a população. Portanto, foi tão forte a presença europeia no continente africano que desconsiderou, desvalorizou todo o processo de colonização que se levou a cabo no continente e agora ainda continua a desvalorizar todo o processo da não reconhecimento dos erros históricos acometidos contra os afro-americanos ou afro-brasileiros. Portanto, como se pode notar, a ideia racista é muito além de uma ideia genética. E ela, aos poucos, vai se tornando não só uma questão filosófica, enquanto conhecimento. E daí a professora Ionar dizia que até Platão, Aristóteles passaram no Egito, passaram Enquanto o professor Mota restabelece a conexão, chegaram algumas perguntas, aqui eu quero agradecer aí as mensagens dos alunos, agradecer, eu vou restabelecer agora a conexão do professor Mota. Pode prosseguir. E tiveram na África o berço do seu conhecimento. Exato. E tiveram na África o berço do seu conhecimento. Portanto, a ideia racista é muito antiga e ela, como disse, vai além da genética e aos poucos foi sendo uma questão filosófica. Filosófica enquanto conhecimento e cultural enquanto vivência. Porque nós não podemos separar esses dois elementos. O conhecimento pode ser cultura, mas nem sempre a cultura pode significar conhecimento. Tanto refletir a questão racial, devemos compreendê-lo nesses dois pontos de vista. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, enquanto vivência. E conhecimento de um modo de vida que vai muito além do que alguém possa considerar, e cujo valor antropológico não era definido pela sua humanidade. Portanto, esse todo o tempo foi se compreendendo o africano, o negro, o mestiço, como alguém que lhe faltava alguma coisa que acrescentasse no seu ser humano. Portanto, o negro, o judeu e outros lá fora, ao longo da história, foram perdendo esta característica. Portanto, é desta forma que o racismo foi tomando forma ao longo da história. E ela foi definindo padrões, foi determinando quem pode viver, como viver, onde viver. Portanto, não é por acaso, se nós formos fazer algumas análises sobre as nossas cidades, as grandes cidades, falo de cidades europeias, e o Brasil não é um caso, e olharmos para a periferia, como é que as periferias surgem nas grandes cidades? Como é que as periferias são interpretadas nas grandes cidades? Tanto como é visto aquele que vem da periferia? Tanto como se
O negro que vive na Zona Leste, que vive na Zona Sul não é mais nobre, né? Que vive lá no extremo leste, lá nos Itacoaquecetuba, lá no Itaim Bibi e tal, quisesse lá ir. Mas foi uma construção social, foi uma consequência política, foi uma consequência de interpretação sobre oportunidades. Tá. Como defender, no caso do Brasil, a ideia segundo a qual é uma nação multicultural, se muitos dos que defendem isso ignoram a história do próprio Brasil? E o papel da população negra na construção do Brasil como nação. A população negra teve um papel muito fundamental na construção do Brasil como nação. Não basta reconhecer, como dizia antes, o multiculturalismo para dizermos que não há racismo. É preciso que se olhem, que se discutam com seriedade, a fim de se encontrar soluções políticas, precisa de soluções políticas, porque quando se diz o último refrão das últimas músicas contra o racismo, quando se diz que as almas negras importam, não estão os negros querendo dizer que só precisam viver. Importam em todos os sentidos. Importam para todos os espaços que lhes são fechados. Importam para todas as oportunidades que lhes são retiradas ou negadas. Portanto, e isso levanta uma série de questões que a filosofia deve buscar, problematizar, questionar, fazer entender o insignificante, ou seja, pegar o insignificante e torná-lo significado. De que maneira? Dando o melhor para a academia, para as sociedades, para as comunidades, para os grupos onde temos essa responsabilidade, como educadores, sobretudo. Pois, se o tráfico negreiro não significou nada para essa população racista, mas que nega o racismo, se a colonização não significou nada, portanto, em nada valerá que se debata sobre o racismo se nós não fizermos esforço de fazer perceber que o racismo é uma questão histórica. O que isso significa para a filosofia, já para terminar? É preciso enfrentar o problema, é preciso quebrar paradigmas, é preciso tornar o racismo, o assunto racismo, numa temática propriamente filosófica, numa temática crítica da atualidade, tornando o assunto além do convencional. O que significa tornar o assunto além do convencional? Ir além da compreensão racista, pura e simplesmente. Ir além da compreensão da preocupação sobre a pele, sobre a cor, mas sim atingir o maior sentido da vida humana, compreender o sentido humanista, o sentido de humanidade negada ao negro. E esse é que o papel da filosofia tem que fazer. Pois, porque a filosofia se exige uma crítica, a crítica que ela com a qual deve debater é no sentido de buscar fundamentos essenciais sobre determinadas matérias. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente está caminhando para o final da live. Tem algumas perguntas aqui. Vamos ver até o professor restabelecer a comunicação. Eu vou voltar aqui com o professor. Renata, a gente tem algumas perguntas, aí eu vou pedir para você fechar a sua fala. Você precisa de mais alguns minutos, e aí a gente passa para a parte de responder as perguntas. Pode ser? Sim, vamos já responder. Deixa-me só terminar aqui. Pode concluir, sim. Sim. Como dizia, este todo olhar que eu acabei de apresentar significa, no fundo, em palavras simples, a filosofia deve se esforçar para destruir e reconstruir narrativas que façam compreender realmente de que o racismo é uma questão histórica e fundamental a não ser esquecida neste debate. Pronto, pessoal, é isso que eu tinha para partilhar com vocês. Diferente da professora Ioná, eu não
Eu vou partilhar com vocês no grupo, acho que mais tarde, depois do debate, a bibliografia que eu utilizei e algumas sugestões de leitura para compreendermos esse debate que não termina. Claro, é um debate sobre racismo, não se pode terminar em 1 hora, 2 horas, porque tem muitas coisas que ficam de fora, mas eu acho que o essencial foi dito, espero que me tenham compreendido e peço desculpas pelo sinal que... Bom, vamos para as perguntas, enquanto o professor restabelece a comunicação. A Lívia Almeida pergunta, professor Ional, também vou estender essa pergunta ao professor Muata. Você acha que é possível modificar essa base eurocêntrica nas universidades? Se sim, como? Muata, a gente pode passar para as perguntas? Pode, vamos passar, pode sim, eu vou vendo aqui também. Tá bom, eu vou ler então, e aí a gente pode fazer um comentário, se você quiser comentar também, fique à vontade. A Lívia Almeida mandou a pergunta, então, repetindo. Professor Ioná, você acha que é possível modificar essa base eurocêntrica nas universidades? Se sim, como? Olha, Lívia, eu acredito sim que é possível. Né? Esse livro da Djamila Ribeiro, Manual Antirracista, tem um momento do manual que a Djamila fala, né, do papel da branquitude, né? O que seria a branquitude? As pessoas brancas, né, que não passaram, não vivenciaram o racismo, né? Essa experiência não faz parte da existência delas. E aí a Djamila fala que é fundamental que essas pessoas elas se engajem, né, também nessa grande luta, que é uma luta de todos nós, né, uma luta da sociedade brasileira, né, para enfrentar o racismo, para acabar com o racismo. Eu acho que é possível, mas aí a gente precisa pensar em currículo, né, a gente precisa pensar em projeto político-pedagógico, eu acho que isso é possível. Nas universidades, Lívia, eu acho que precisa, sim, passar por todo um processo de rediscussão das disciplinas, né, inserir conteúdos que não sejam de maneira específica eurocêntricos, né? A gente não está falando de uma briga, uma simples substituição, né? Não, então você não ensina mais esse tipo de conteúdo, você agora vai só ensinar esse. Isso não vai resolver, né? E eu acho que também isso não é produtivo, né? Quando a gente vai para essa ideia mais pluriversal. Então, eu acho que é possível, sim, mas é necessário um esforço, né, principalmente das pessoas que são brancas, que se encontram, né, muitas vezes na chefia desses departamentos. A gente sabe que a gente sempre encontra poucas pessoas negras, né, tem toda essa questão da representatividade, apesar que aqui no Brasil hoje a gente vive aí uma problematização em relação à representatividade, né, porque muitas vezes não basta só você ter uma pessoa negra ali naquele posto ou ali desempenhando aquela função. Essa pessoa ela precisa ter uma consciência também, né? Ela precisa ter desconstruído dentro dela muitos mecanismos racistas que são incutidos em nós. Eu acho que é possível, mas isso vai passar por toda uma reformulação. Muata, se você quiser fazer o seu comentário em relação a essa questão da base eurocêntrica nas universidades, fique à vontade. Não, pode falar, pode falar. Estou aqui a tentar reconectar. Pode continuar, depois eu respondo. Tá bom. Uma segunda pergunta, que é do Ale Lima. Como trabalhar a filosofia no ensino médio com foco no racismo e na filosofia africana? É possível? É possível, Ale. Ale, eu tenho amigos educadores, principalmente da área de história, e eles falam que sim, é possível. Às vezes as pessoas elas também criam todo um discurso de que vai dar muito trabalho, e que não precisa de tantos esforços assim. Às vezes é mais uma mudança no olhar, uma mudança na forma, né, de olhar assim para outras epistemologias, como a gente estava falando. Tem uma questão também, Ale, que
não é só trabalhar esses conteúdos, né, no ensino médio, é a maneira como o professor vai trabalhar, porque se o professor trabalhar esses conteúdos, mas ele reforçar uma visão totalmente eurocêntrica, colonizada, se esse professor ele propagar um silenciamento, propagar toda uma questão de você tirar o valor dessas outras culturas, desses outros saberes, a gente precisa repensar isso, né, também. Aí a gente precisa ver qual é o real sentido desse professor estar trabalhando esse tipo de conteúdo. Nós temos aqui no Brasil a Lei 10.639 de 2003, que fala do estudo, né, de história da África, no caso, a gente poderia trazer aí outras epistemologias também para dentro desse estudo aí que tem essa lei. Mas a gente sabe que o que a gente vê hoje? O silenciamento de muitas escolas, elas simplesmente não falam nesse assunto, elas também não encontram, né, muita vontade de efetivar isso. E tem essa questão também, precisa ver como é o professor que vai trabalhar, né, esse tipo de conteúdo relacionado à história da África, filosofia africana. É um professor que precisa de uma formação específica, né? É um professor que precisa também se desconstruindo, né? Descolonizando o seu pensamento, porque nós somos fruto, né? Nós somos fruto dessa educação colonizadora, eurocêntrica. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Silvio Almeida, né? Alguém citou aqui nos comentários, que é um teórico aqui no Brasil, Moata, um professor da área de direito, filósofo também, que ele escreve sobre racismo estrutural, e ele diz que uma coisa que incomoda muito ele é que chega no mês de novembro, na época da comemoração do 20 de novembro, né, aqui no Brasil, aí ele fala que as escolas começam a chamá-lo para ir fazer palestra, para falar sobre o 20 de novembro, mas essa escola, ela não tem dentro do currículo dela, ou seja, através de projetos interdisciplinares, ou dentro das áreas das ciências humanas, ela não trabalha essa questão. Né? E aí, outro dia também, eu estava lendo sobre como seria importante no Brasil ter um letramento em relações raciais, né? Porque a gente tem pouca, as pessoas elas têm, não é que existe, que elas têm pouca informação, a escola não discute muitas vezes, não discute esses temas, às vezes a pessoa que é destinada a fazer essa discussão, ela precisa se desconstruir, como eu te falei. Eu acho que é possível, mas também acho que vai passar por essa questão de discutir aí o projeto político-pedagógico da escola. Moata, você quer fazer algum comentário? Olha, aqui vi aqui uma questão, não sei se percebi, e não sei se seja a única, sobre... Alguém perguntou como é que se pode discutir o racismo no ensino médio. Bom, primeiro, eu não sei como é que é organizado os conteúdos de história lá no Brasil, se dá alguma história da África, mas para o nosso contexto, nós estudamos a filosofia africana no ensino médio, e dentro desta abordagem sobre a filosofia africana, há uma parte sobre o racismo, que na verdade... E, pessoal, eu estava lendo aqui nos comentários, né, essa questão, né, por que é importante que pessoas negras falem, né, sobre o racismo, que tragam as suas narrativas, as suas perspectivas, isso é muito importante, a gente está falando aí de uma questão, né, de ouvir o outro, né, e a gente precisa ouvir todas essas vivências, todas as experiências de quem passa por isso. A palavra, Moata. Isso, como eu dizia, existe sim, para nós, aqui no nosso contexto, pelo menos que eu sei, há uma temática reservada a isso, a discussão sobre o racismo, e que esta discussão tiveram grande influência no que foi o papel do panafricanismo. Se já ouviram dizer,
panafricanismo, uma corrente da filosofia africana, assim como a negritude. Portanto, foram correntes que surgiram não só porque tiveram um papel muito fundamental no processo da descolonização da África, da luta contra o colonialismo, mas também tiveram um processo muito fundamental para a compreensão, para a questão da compreensão do papel do africano na África, né? O que, na verdade, acabou desconstruindo até certo ponto aquela ideia eurocêntrica que se tinha sobre o povo negro, sobre as culturas negras, sobre as religiões de matriz africana e tanto, que, na verdade, com o andar do tempo, isso foi ganhando o seu próprio espaço, embora não tivesse o mesmo significado lá onde os negros foram levados, nas Américas, na Europa, mas sobretudo nas Américas, porque o grande registro que nós temos aqui, sobretudo que nós temos dos países da CPLP, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, grande parte dos negros serão desses países, colonizados pelos portugueses, tiveram como último fim as Américas. O Brasil é um exemplo. Portanto, aqui para o nosso contexto, assim, discute sim sobre a questão do racismo. E era fundamental que também isso fosse tido como um assunto importante ao nível das escolas do Brasil no ensino médio. E acho que se dá a história da África, com certeza se fala desse assunto. Portanto, este é o único comentário que eu tinha, porque é a única questão que eu vi aí que foi feita e que mereceria o meu comentário. Moata, a Elza fala de trabalhar com a história da resistência dos negros, que não eram passivos, e desde a colonização já tinham relatos de resistência. Com certeza, isso também é muito importante, falar das resistências, né, das lutas. Sim, e as resistências foram fundamentais também, né? Eu não sei, mas há uma proposta do Ricardo, do KF, para nos próximos tempos falarmos sobre a filosofia africana. Talvez com mais detalhes, com mais pormenores, poderemos falar isso. As resistências foram importantíssimas porque, e olhem, reparem aqui, durante o processo da colonização, existiam movimentos aqui na África que desempenharam um papel fundamental, que demonstraram até que ponto o homem negro, o africano, era um homem resistente. E a resistência não foi a base do armamento, porque não tínhamos aquele poder bélico todo, mas foram resistências, quer dizer, que já são culturalmente dos povos africanos, em que as igrejas de matriz africanas foram muito fundamentais. E, portanto, não que quando o colonizador percebeu da influência desses movimentos, dessas religiões de matriz africanas, a primeira questão foi acabar com elas, porque eram movimentos fortes. Tanto foi daí que começa a entrar em cena o papel dos missionários na evangelização, para, na verdade, querer desconstruir essa ideia de que a única crença que deve existir é para com o Deus preto, ou o Deus branco, e não com o Deus preto. Portanto, de modo geral, as resistências fizeram-se sentir e o povo africano, até certo ponto, soube valer-se disso, e isso foi espoletando processos que conduziram às grandes conquistas nos anos 60, como é o caso, por exemplo, das primeiras colônias do Ghana, com Kwame Nkrumah, depois com o Senegal, com Sedar Senghor, Leopoldo Sedar Senghor, e foram despoletando outras com Amílcar Cabral na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Portanto, essas resistências foram fundamentais para que a descolonização no continente africano começasse a ter o seu fim, e isso despoletou no movimento panafricanista, nas conferências que se realizaram para que se desse fim a esse processo. E essa resistência é fundamental ainda porque também precisa se ter no âmbito dos grandes debates sobre o racismo hoje, porque as resiliências fazem falta quando, digamos, está em xeque um valor que a nós está sendo roubado, ou está em xeque
uma tentativa de anulação do que nos é cultural, e como eu dizia, por isso é que a própria história não pode ser colocada de parte dentro deste debate. Ok. Eu só queria fazer um adendo, né, aqui do que o professor levantou, é que no Brasil a gente ainda sofre muita influência do mito da democracia racial. Esse mito ele foi incutido em nós, né, e esse mito da democracia racial, ele afirma o quê? Na verdade, ele é uma grande mentira, ele precisa ser desconstruído, e ele fala o quê? Que, na verdade, no Brasil, como você não teve assim um processo de segregação racial, como aconteceu nos Estados Unidos, na África do Sul, então que aqui no Brasil, na verdade, você não pode falar em racismo, né? Não, por conta da mestiçagem, né? Isso que o professor Moata abordou num dos momentos na fala dele, e tem um livro que é considerado aí um dos grandes clássicos da sociologia, que é o Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire, onde ele fala ali naquele livro de uma escravidão branda. Né? Ele olha para aquela escravidão e ele vê tudo, ele vê aquilo com um olhar muito romantizador. Ele vê, olha, você vê ali as crianças brancas brincando ali com os filhos dos escravos. Então, olha, tá vendo como isso foi uma escravidão mais branda? Olha, isso a gente não pode falar mesmo no, a gente não pode falar de um racismo no Brasil, sendo que a gente precisa desconstruir, né, esse mito da democracia racial. A gente tem esse mito incutido dentro de nós, e aí eu acho que o professor também, que quando ele vai entrar em contato, né, com todas essas epistemologias, ele vai se descolonizar, né, mentalmente, como diria o Frantz Fanon, ele também precisa desconstruir esses mitos, né? São mitos aí que rondam a sociedade brasileira, que são muito fortes, muito presentes, né? E o racismo no Brasil, ele muitas vezes ele se manifesta de uma maneira inconsciente, né? A gente às vezes nem se dá conta que a gente é racista e a gente está reproduzindo posturas racistas. A escola é um lugar onde as pessoas elas são racializadas na escola, as pessoas negras, né? As pessoas negras elas sempre têm episódios para contar na escola onde elas foram vítimas do racismo, né? Na escola você é racializado, né? Na escola você é classificado ali como negro e aí você começa a sentir, né, todo o peso do racismo. Então a escola é um lugar que precisa fazer esse exercício de desconstrução, precisa fazer um olhar para dentro, um olhar crítico, e a gente precisa, se a gente quer lutar contra o racismo, a gente precisa de uma educação antirracista e a gente precisa dessa virada epistemológica, né? Olhando para outras epistemologias, né? Considerando a história de outros povos, de outros grupos, grupos que foram silenciados, grupos que foram invisibilizados. Isso é importantíssimo, né? Eu acredito que aí é uma das tarefas principais nessa luta antirracista. Moata, o Gianluca, ele pergunta, o quanto o anticapitalismo está interligado ao antirracismo? E quanto o antirracismo precisa do anticapitalismo para a emancipação dos negros? Bom, primeiro é importante perceber que toda política capitalista, ou seja, a política capitalista, até certo ponto da história, contribuiu para o fomento do racismo no mundo. E, portanto, a relação que possa até vir a existir não é que uma emancipa a outra. O importante, para já não tem, como não tem relação alguma, uma não pode emancipar a outra. Mas o importante é perceber, digamos, os passos, como é que eu diria? Perceber a importância que cada um desses tem na história. O anticapitalismo pode, até certo ponto, favorecer as lutas antirraciais. Pode, até certo ponto, favorecer.
Mas, no fundo, o que interessa aqui não é o que ela significa, o que o anticapitalismo significa para o antirracismo e o que o antirracismo significa para o anticapitalista. O que interessa aqui é perceber quais valores cada uma dessas correntes, assim posso dizer, defende. Porque, por um lado, se a questão capitalista está, digamos, no exercício da força, no empoderamento econômico e tal. Por outro, não existem aí valores mensuráveis. Tanto, do outro lado, do antirracismo, não existe valores mensuráveis. Os valores ultrapassam qualquer ideal que possam ser capitalistas ou anticapitalistas. Isso é importante percebermos. Porque se nós formos tendo esta visão de que uma pode emancipar a outra, e eu disse até certo ponto isso até pode ser possível, mas se nós levarmos isso à risca, podemos acabar usando o anticapitalismo para favorecer ainda mais o racismo. Portanto, por isso é que eu dizia, era bom nós aqui sabermos interpretar o que é, quais são os valores que tanto um quanto o outro defendem. Por isso eu acho que o antirracismo defende valores que vão além de qualquer coisa mensurável. Tanto a cultura, a espiritualidade, digamos, o humanismo em si. Portanto, são questões que não podemos mensurar e são válidas exatamente. Portanto, o anticapitalismo nós podemos até certo ponto mensurar, dizendo assim, pronto, até aqui atingimos o alvo, até aqui chega, temos que redefinir. Mas o antirracismo, nós nem sempre conseguimos perceber até que ponto, porque há sempre ali uma fuga. Por isso é que eu dizia, a discussão sobre o racismo, mais do que ser uma questão social, deveria ser política e cultural. Portanto, esses valores não são mensuráveis. Não sei se consegui fazer perceber o companheiro ou a companheira, mas se não, podemos continuar o debate em outros fóruns. E claramente é só pedir o meu número ao Ricardo, podemos debater sobre isso. Mas eu acho que há valores que não se podem colocar na balança. Há valores que não se podem colocar na balança. E o valor sobre a vida humana, sobre a pessoa negra, sobre o preto, não se pode colocar na balança. São valores inegociáveis. Esta é a minha concepção. Essa pergunta ela é muito interessante, né? E eu lembro também do Aquilim Bembe, ele fala no Crítica da Razão Negra que ele usa o materialismo histórico, né, para entender aí toda essa dinâmica dos países colonizados, e ele fala, né, que você precisa questionar o racismo, problematizar o racismo, é problematizar o capitalismo também, né? Não tem como você fazer uma coisa sem necessariamente também fazer a mesma reflexão, a mesma problematização. Aqui no Brasil, Moato, algumas pessoas, elas têm a ideia de que, na verdade, não é uma questão racial, mas a questão ela é social e econômica. Algumas pessoas ainda têm essa crença, que, na verdade, uma pessoa, quando ela sofre uma discriminação, não é uma questão racial, mas é um problema social e econômico. Mas a gente tem inúmeros exemplos, né, que a questão racial ela se sobrepõe à questão econômica e à questão social. Né? A gente tem inúmeros exemplos, né, de pessoas negras que conseguem uma certa notoriedade aqui na sociedade brasileira e, mesmo assim, tendo ascendendo socialmente, economicamente, elas são vítimas do racismo. Né? Então, essa ideia de que, na verdade, não é um problema racial, é um problema social e econômico, ela é totalmente, no meu ponto de vista, equivocada, né? E ela não se sustenta.
Eu ainda acho muito importante essa questão sobre o capitalismo, o racismo, esse debate, porque, e aqui há uma colega que no fim colocou assim, colocou a seguinte, deixa lá ver, o capitalismo é a Elza Santos, o capitalismo se mantém com a divisão de classes, dominantes e dominados, o racismo, brancos no poder e pretos, quando é que é? Pretos dominados. Não há alguma semelhança, não. Porque, como dizia, a questão sobre o racismo, ela é histórica, mas deve ultrapassar todo esse esquema estereotipado apresentado pelos capitalistas, por gente de direita ou extrema-direita, tanto ao ponto de tentar institucionalizar o racismo, tal como aconteceu com o apartheid na África do Sul. Não existe alguma semelhança, como eu dizia, porque os valores que um defende são outros. Só o facto de teres colocado, do facto da Elsa ter colocado aqui, de que o racismo, brancos no poder e pretos dominados, está a trazer aqui subjacente a ideia de que existe uma classe superior e outra inferior. E esta divisão de classes superiores e inferiores é que ao longo da história e até agora tem determinado o curso da humanidade. Portanto, o facto de colocar outros embaixo, que devem ser dominados, devem ser escravizados, significa para a classe dominante de que estes não têm a mesma essência do ponto de vista da concepção do que seja o ser humano. Não têm a mesma essência. Por isso é que podem ser dominados, podem ser colocados onde nós quisermos. Nós, enquanto dominantes, no caso eles, eu não. Enquanto dominantes. Portanto, a semelhança, não há possibilidade de semelhança. Embora que a classe dominante e de dominados, brancos no poder e brancos dominados, possa parecer que existe alguma aproximação aqui. Mas o termo dominação do capitalismo e dominação, quando se faz a divisão entre pretos e brancos, não existe comparação. Porque dominação no capitalismo eu tenho que te dominar, mas em compensação você ganha algum dinheiro, algum salário. Já em termos raciais, não existe essa possibilidade. Portanto, eu te vou dominar porque estou automaticamente negando que você não existe, em ti não existe valor algum que lhe possa merecer alguma compensação. Por isso é que foi a escravatura, e todos os males dia a dia que demonstram quão ponto a humanidade está querendo chegar com este tema de racismo. Portanto, é exatamente isso. Não sei se a Elsa Santos está satisfeita, mas é exatamente isso para tentar dizer que não podemos comparar estas duas realidades. Portanto, uma dominação com a outra não cabe, não cola, porque os valores que um e outros defendem são diferentes. Ok. Eu acho que a gente pode caminhar agora para o encerramento da live, né? A gente já está aí com 1h30, né, de duração da live. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Eu faço, então, as minhas considerações finais. Já passo a palavra para você, Moata. Eu quero agradecer a presença de todos e de todas. Quero agradecer aos comentários aqui, das pessoas que participaram do chat. Também muito obrigado. Foram comentários também muito acolhedores, né? E valorizando essa discussão aqui, o nosso trabalho. Quero agradecer a todos e a todas. E falar que é muito importante, né? Que como o professor Moata disse no momento da fala dele, é importante que não termine aqui essa discussão, né? Eu vejo essa discussão aqui, essa live, como uma abertura, né? Uma abertura, uma sensibilização, levar um pouco de informação, né, para as pessoas. E eu acho que não deve terminar aqui, né? Como o professor disse, esse assunto não é assunto para 1 hora, 2 horas, 3 horas.
né? Um assunto que a gente sempre precisa aí tá refletindo, precisa ser mesmo um objeto das nossas reflexões, né? E eu peço também para as pessoas que escutem pessoas negras falando das suas vivências, das suas experiências, leiam autores negros também, olhem um pouco para dentro de si, né? No Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, tem um capítulo que ela fala: reconheça o racista que existe dentro de você, isso é importante. E não é para gerar culpa nas pessoas, não é nesse sentido. É que a gente possa somar esforços, né, para essa luta. Né? É uma questão muito difícil na sociedade brasileira, né? Mas a gente precisa se olhar um pouco, a gente precisa desconstruir alguns comportamentos, a gente precisa tomar cuidado com a linguagem, né? Com as coisas que a gente fala, né? A gente precisa mesmo entrar nesse processo, né, de descolonização do pensamento, né, e desconstrução. Então, eu acredito que essa discussão não para por aqui, né? Eu espero que ela continue, que as pessoas carreguem, né, essas discussões, essas reflexões, esses pontos de inflexão, né? E a gente precisa somar esforços, né, nessa luta antirracista. Muito obrigada. Pessoal, eu passo a palavra para o Moata agora para as suas considerações finais. Bom, eu apenas agradecer o convite e pedir desculpas, porque hoje a minha rede não está. Aqui nós falamos católica, quando a coisa não está católica é porque não está boa. Hoje está mais protestante do que católica a minha rede. Mas espero vocês tenham me ouvido bem e também percebido o meu sotaque. Falo muito rápido, enrolado, como falam os meus amigos brasileiros. Mas acho que a mensagem, o essencial passou-se. Como disse, na verdade, o debate sobre o racismo deve continuar, porque se nós que temos noção sobre isso não nos esforçarmos para empoderar as outras pessoas, dificilmente esse problema poderá passar. Portanto, eu particularmente não gostaria de passar, ter a meia culpa por não ter contribuído, e espero que também os outros devem fazê-lo isso. E existem vários espaços, não precisamos ser professores para debatermos sobre o racismo. Basta percebermos de que a humanidade não se resume na cor da pele, não se resume na etnia, não se resume na crença ou na religião. A humanidade é algo que se resume na essência desde a concepção da vida humana. Portanto, somos seres humanos, não somos seres pretos ou negros. Até podemos ser, mas isso não pode ser o barômetro, não pode ser a linha divisória entre os superiores e os inferiores. Portanto, e também era bom que nós que nos esforcéssemos que esta questão sobre o racismo fosse mesmo uma questão política, não é só cultural, não apenas social, que fosse realmente política, porque as decisões sobre o fim da escravidão, por exemplo, no continente africano, foram decisões políticas. E as decisões sobre o maltrato do homem negro nas Américas, na Europa, seja lá onde esteja, também deve ser política. E, portanto, nós temos que nos esforçar a influenciar o poder político a responder isso. Garantir com que haja, digamos, democracias nos espaços de debate, portanto, não limitar o conteúdo da história nas escolas, não monitorar o que é que ensina, o que é que não deve ser ensinado, o que seja história e seja verdade, era bom que fosse ensinado. Portanto, eu fico agradecido pelo convite e obrigado, professora Ioná, gostei muito de ti e dos teus conhecimentos. Olha, aprendi bastante contigo hoje, fiz muitos apontamentos e também muito obrigado aos comentários, aos questionamentos. Eu estarei sempre aberto e quando precisarem de mim, estarei aqui para contribuir com o que for necessário. E mais uma vez peço desculpa pelo meu sotaque, se calhar alguém não percebeu, e também pela minha rede que estava mais protestante do que católica. Atenção que não são palavras racistas, é apenas um senso de humor. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e a todas.